Olá! No vídeo a seguir você vai ter a oportunidade de assistir um trecho de uma palestra que eu realizei aqui no Sicredi no dia 12 de novembro. Nesse trecho eu falo sobre as verdades do PSA. Se você preferir, você pode assistir essa palestra na íntegra através do link aqui embaixo. Ou se preferir, pode acessar o conteúdo dessa palestra também em podcast. Outro exame que é conhecido de todos vocês, principalmente o homem começa a se aproximar aos 50 anos, começa já a criar uma amizade com o seu PSA. Que é um exame de sangue que a gente faz hoje de maneira bem disseminada, bem fácil de encontrar. Acho que todos que têm mais de 50 anos aqui já devem ter feito alguma vez. É uma enzima protegida pela próstata, ela faz aquela função de liquefação do sêmen, é um marcador de alterações de próstata. E aqui vai uma ressalva. Tá? O PSA, ele foi um divisor de águas, ele foi extremamente importante. Ele foi o primeiro marcador de doença oncológica, ele já tem 30 anos. Tá? Eu sempre brinco que as outras especialidades, como mama ou cirurgia oncológica, câncer de pulmão, sempre sentiram inveja do uro-oncologista que tinha o PSA como sua ferramenta, mas ele é uma ferramenta extremamente imprecisa. Tá? Por que imprecisa? Porque ele é órgão específico. O que significa isso? Se o PSA está alterado, tá, uma coisa tu pode ter certeza, o teu problema está na próstata. Agora, não necessariamente é câncer. Ele não é câncer específico, não quer dizer que quando ele aumenta, é câncer. E quando ele aumenta, o problema está na próstata, mas pode ser hiperplasia benigna, pode ser uma prostatite, né, várias coisas podem alterar o PSA. Tá? Então, ele necessita de um bom senso muito grande para ser realizado e para ser interpretado. E aqui vai o grande problema. Tá? O PSA hoje ele virou commodity. Né? Qualquer exame de sangue que tu vai fazer, por qualquer médico, coloca um PSA lá. Tá? E ele funcionando dessa maneira, né? Tem pacientes meus que chegam lá às vezes com 4, 5 PSAs feitos num ano só. Tem paciente fazendo PSA com 35 anos de idade. O paciente fazendo PSA e eu com cardiologista, não sei. Usar essa ferramenta só olhando lá o valor de referência, não, ele está ali entre 2,5 e 4, ele está na faixa boa, então está tudo certo, assume-se um risco muito grande, porque ele não é uma ferramenta precisa. Tá? Eu sempre falo que o PSA ele é quase um DNA da tua próstata. Tá? Agora, para a gente poder responder aquela pergunta que o paciente quer que seja respondida quando ele vai no consultório, né, quando o paciente vai lá fazer, não, vim aqui fazer uma prevenção do câncer de próstata. Qual é a pergunta que tu quer que eu responda no final do consultório, da consulta? Eu tenho câncer de próstata ou não? Eu vim aqui para isso. E daí muitas vezes o paciente chega lá com um PSA. Ó, fiz meu PSA agora há 2 meses, está aqui o resultado, está ali a maca, está aqui a luvinha. Responda para mim, tenho câncer de próstata ou não? É impossível eu te dar essa resposta baseado só nesses dados. O PSA, que nem eu falei, ele é muito impreciso. A gente tem que observar a curva ao longo do tempo. Isso é muito mais importante. Tem pacientes que saem do meu consultório com um PSA de 10, que eu falo, olha, até o ano que vem. Tem pacientes que saem do meu consultório com PSA de 2,5, que vão direto para a sala de biópsia. Então, o valor em si, isoladamente, ele diz muito pouco. Agora, dentro de um contexto relacionado à idade, à curva ao longo do tempo, volume de próstata e outros dados, a gente consegue começar a entender muito mais e consegue ter mais ferramentas para dar a resposta que o paciente quer, que é eu tenho ou não câncer de próstata, ou qual o risco de eu ter câncer de próstata, e eu tenho ou não fazer uma biópsia. Então, o meu PSA depende da minha idade, do volume da minha próstata, que outra coisa que também é importante saber, acha que o dedo do médico é mágico, que a gente consegue tocar lá e 37 gramas de próstata. Não dá. Até alguns anos atrás, tudo bem, não tinha acesso a ultrassom, era difícil ter exames de imagem, então tinha que fazer uma estimativa ali, mas hoje em dia não cabe mais. Né? Se a gente está querendo responder essa pergunta importante, qual é o meu risco de ter câncer de próstata, tem que ter um pouco mais além. O volume prostático, a relação entre o PSA e o volume prostático é muito importante. Hoje a gente tem ferramentas bem fáceis. O ultrassom é uma ferramenta pouco invasiva, não quer radiação, disponível, que nos dá esse dado e nos ajuda bastante a interpretar o PSA. História de infecções prévias e a minha genética. Muitas vezes eu conheço o paciente pela primeira vez aos 65 anos de idade.
com um PSA lá de 6. Né? Pode ter tido infecções urinárias no passado, às vezes subclínicas, que nem geraram muito sintoma, que fizeram a construção do paciente chegar naquele PSA de 6. Então, eu sempre falo para os pacientes, a melhor forma de a gente utilizar ainda esse recurso do PSA é a gente conseguir entender a história que te levou até ter aquele númerozinho lá no exame naquele dia. Então, o histórico de infecções prévias e tudo mais é importante. E, novamente, dados. E hoje eu faço uma meia-culpa, nós médicos. Tá? É meio insano até, tá? Todos os dias, sei lá, centenas ou até milhares de pacientes consultando aqui na região, o médico fazendo perguntas, interagindo com esse paciente, ou seja, gerando dados, exames laboratoriais feitos, exames de imagem feitos, que levam ao consultório do médico. Muitos médicos fazendo registro desses dados no seu prontuário, cada um com a sua metodologia, e esses dados não conversam um com o outro. Fica lá no fichário, para os médicos mais antigos, fica lá no computador, para os médicos meio antigos. No meu caso, fica na nuvem, porque o meu software lá é na nuvem, mas nem na nuvem conversa com o resto. Então, muitas vezes o paciente chega lá, aos 65 anos, já passou 10 vezes pelo urologista, já gerou vários dados, perguntas, respostas, sintomas, dados de exames, e eu não consigo acessar aquilo para poder dar a resposta que o paciente quer. Qual é o meu risco de câncer de próstata? Então, novamente, é um absurdo. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem que começar a conversar, a gente tem que começar a entender o problema, a gente tem que começar a trabalhar em conjunto, de forma cooperativa, para a gente começar a ter esses dados para poder fazer a medicina de precisão, aquilo que eu mostrei inicialmente. E o PSA ainda funciona? Funciona. Por quê? Primeiro, porque ele é barato e acessível. Tá? Num país que nem o nosso, ser barato e acessível é uma ferramenta que a gente nunca vai poder dispensar. Tá? Segundo, porque utilizando essa curva ao longo da vida, a gente ainda tira bastante dados dele. Tá? Se a gente relacionar com outros dados, como eu falei um deles, o volume medido no ultrassom, a gente consegue ainda fazer dessa ferramenta algo bem útil. E principalmente, talvez aqui esteja o maior problema hoje. Tá? O problema começa aqui, né? Ele é barato e acessível, mas bom senso no uso. Né? Não é um exame que dá todas as respostas. Então, ficar fazendo de maneira indiscriminada, ou utilizando, ou médicos que fazem uma análise, às vezes, superficial da situação, geram muito problema. Eu já vi muito problema, muito paciente aí sendo diagnosticado com câncer um pouco além do que deveria, e não é por falta de cultura, porque esse paciente já ia consultar, já fazia os seus exames, não é por falta de acesso, porque ele fazia os exames, mas um pouco de bom senso no uso. Isso é muito importante. E a causa óbito. Deveria ser uma vontade própria, que isso nos ajuda muito, né? Mas eu entendo que a nossa cultura tem que mudar também. Também, eu acho que isso aí, assim, ó, o Sim Câncer não se conseguiu, desde 2005 até hoje. Tem uma plataforma Prontinha, só lançar os dados. E a gente não consegue E não alimentá-la, consegue. né?